O coração de Jesus Cristo. Eminentíssimo Senhor, Monsenhor, Senhores, não vos dei a conhecer toda a perfeição da vontade de Jesus Cristo, descrevendo a sua incomparável retidão e o seu soberano poder. Esta retidão e este poder consorciam-se, fundem-se, exprimem-se no ato sublime e comovente para o qual nós imaginamos uma como faculdade à parte. O ato se chama amor, a faculdade chama-se coração. Não tenho a discutir aqui o valor fisiológico desta divisão. Aceito a linguagem humana tal como é. E pois que essa linguagem atribui o amor ao coração, quero completar pela exploração do coração de Jesus o estudo das suas faculdades. Não entro, senhores, sem emoção e sem ternura no fundo e misterioso abismo onde se formaram e donde se irradiaram os santos afetos do meu Salvador. E bem posso dizer que nunca, ao pesar de só dispor de uma linguagem impotente para exprimir o que sinto, foi para mim tão vivo e tão doloroso como hoje. Venham muito embora em meu auxílio os anjos, acostumados a cantar os mistérios divinos, não lograrão traduzir os meus pensamentos de um modo digno do seu objeto. Que o mesmo Deus os fale interiormente, enquanto me escutais, e que a sua santa graça vos revele toda a perfeição do amor de seu querido Filho, ao mesmo tempo que vos narrar as suas maravilhas. Qual foi o amor de Jesus Cristo? A que vem a forma sensível sob a qual a Igreja propõe este amor ao nosso culto? Eis as duas questões a que peço apliqueis a vossa religiosa atenção. Essencialmente, o amor é no coração de Jesus o que é nos nossos corações. Um movimento, um ato que se inclina ao bem para tomar posse dele. O querer o bem para aqueles que se amam. Mas que diferença de gênese e de perfeição! O nosso amor não desperta senão depois de ter atravessado lentamente as sombras dos primeiros anos, em que o instinto precede a reflexão. É necessário que as criaturas se revelem, pouco a pouco, à nossa inteligência e que hajam esgotado seus encantos para fixar a escolha do nosso coração. O nosso primeiro movimento é gozar. A expansão, isto é, o amor que deseja o bem de um outro, o amor que quer aumentar, dando a beleza do objeto amado, o amor engenhoso, o amor que inventa, previne as necessidades, se antecipa aos desejos, se atormenta, prodigaliza, se esquece e vive mais para o objeto amado do que para si, o amor que consuma a perfeita união dos corações. Este amor só depois de algum tempo é que aparece. Quanto mais laborioso e difícil é o movimento do nosso coração para Deus. Deus só nos aparece oculto sob as perfeições de que adornou os frágeis filhos da sua bondade. Os sentidos, primeiros instrumentos dos nossos conhecimentos, porque não nos manifestam a presença invisível de Deus, colocam-nos na necessidade de procurar, mediante o penoso trabalho do raciocínio, e escutar o que ele nos diz. Só depois de longos trabalhos é que sabemos o que é a beleza suprema, mas esta beleza não atua sobre os impressionáveis apetites que exercem um tão importante papel na nossa vida. Chegamos a amá-la, mas este amor fatalmente precedido do amor das criaturas dificilmente toma a dianteira e dificilmente se aposta da soberana direção das nossas afeições. Ó coração humano, como és pequeno e pobre e fraco em presença do grande e opulento e robusto coração de Jesus Cristo. Este coração não espera para fixar a sua escolha e prodigalizar o seu amor. Desde que existe, toma posse do seu objeto e sente-se dotado de toda a força, de toda a ternura, de toda a generosidade necessária para os grandes benefícios e sublimes dedicações. É a inevitável consequência dessa maravilhosa ciência, dessa incomparável retidão, desse soberano poder que já admiramos. Conhecendo no momento todos os bens e a sua harmonia,
O coração de Cristo não pode ter demoras no seu movimento natural. Infalivelmente dirigido pela regra eterna das ações humanas, não pode enganar-se nas suas preferências. Senhor absoluto dos apetites inferiores que atormentam a nossa natureza e fazem extraviar os nossos afetos, não pode ser perturbado nas suas efusões. Para melhor dizer, pessoalmente unido ao bem supremo, abraça-o no momento mesmo em que se efetua a união, e acha-se cheio do amor com que Deus se ama e ama as criaturas. Ama a Deus. Os castos transportes do seu amor são cantados pelo profeta neste epitalâmio místico, em que o muito amado e a muito amada se prodigalizam os mais doces nomes, as mais ternas carícias e os mais magníficos louvores. Imagem perfeita e grosseira, ainda assim, dos afetuosos movimentos que trocam entre si o Verbo e a humanidade que ele desposou. Para o Verbo, a humanidade é a toda bela, em presença da qual o imenso mundo é nada. Para a humanidade, o Verbo é um único muito amado, que o coração ternamente abraça e no qual bebe todo o seu amor. Cantam juntamente, e as suas vozes harmoniosas são agradáveis ao Pai Celeste, que só dentro de si ouvia um cântico tal. Renuncio, porém, a descrever este mistério. O mais abrasado dos serafins mal traduziria os ardentes colóquios, os ternos abandonos, os amorosos aniquilamentos do coração de Jesus. Solidão bendita, a que Cristo se acolhia para conversar com seu Pai, vós guardais o segredo das súplicas que ouvistes. Fiéis discípulos do Salvador, vós contaste-nos a sua vida, sem ousardes penetrar no santuário onde se celebravam os mistérios do seu amor para com Deus. Que posso eu dizer? Eu, senão que, no céu e sobre a terra, nunca Deus foi nem será amado de um modo digno dele por um coração criado, como pelo coração de Jesus. Estarei mais à vontade, senhores, falando-vos do amor de Jesus Cristo para conosco, porque nos deu imortais testemunhos dele, testemunhos que proclamam a sua imensidade, a sua inefável ternura, a sua inexaurível generosidade. Por muito largo e profundo que seja o coração humano, não pode conter senão afetos regulados pela consciência limitada que nós temos dos seres e das suas perfeições. Só uma ciência imensa pode gerar um amor imenso, e tal é, bem o sabeis, a ciência de Jesus Cristo. A sua inteligência penetra todas as coisas, e o seu amor acompanha-a como o calor acompanha a luz onde quer que irradie. Nós fomos amados, senhores, no próprio instante em que se realizava o mistério da encarnação. Por que então, em todas as gerações humanas, passadas, presentes e futuras, compareciam diante de Cristo menino? Digo mais, devendo ser considerado o coração de Jesus, bem como todas as outras faculdades humanas, como um instrumento da sua divindade, o amor sem princípio de que fomos objeto nas profundezas da essência divina apossou-se daquele coração, e o Salvador pôde dizer: In caritate perpetua dilexite. Eu vos amei com amor eterno. O amor de Cristo abraça todos os tempos e todos os mundos. Não há exclusões neste imenso amor. Corações estreitos e frágeis, incapazes de resistir ao choque das imperfeições humanas, muito sensíveis às feridas que recebemos delas, nós fazemos as nossas escolhas e as nossas exceções. Aqueles a quem chamamos amigos recebem, no santuário dos nossos afetos, uma hospitalidade generosa. Os indiferentes esperam à porta o momento em que lhe a abramos. Os inimigos são implacavelmente expulsos. Não assim o grande coração do meu Jesus. Ainda que tenha suas preferências, está sempre aberto. Podem abandoná-lo, ele não expulsa ninguém. Que digo? É impossível fugir-lhe. Somos sempre amados, ainda quando nos tornamos indignos do seu amor. O povo ingrato vai esquecer os seus benefícios e pedir a sua morte. Jesus chora sobre as suas desgraças,
como se o inimigo que entrevê sitiasse o seu próprio amor, atacando os muros da desgraçada Jerusalém. Judas traiu-o e entregou-o com um ósculo, e chama-lhe amigo. Amice, ad quid venisti? Pedro nega-o covardemente. Repreende-lhe o seu crime com um olhar misericordioso. Aos verdugos que o insultam nas suas últimas dores, responde com esta comovente súplica: Meu Pai, perdoai-lhes, Pater, dimite illis. Não, meu Jesus, não, vós não expulsais ninguém do vosso coração. Um dia, para satisfazer a justiça do vosso Pai, pronunciareis contra os que obstinadamente vos fugiram uma eterna maldição. Mas então, segundo a palavra de uma grande santa, ver-se-á reluzir um raio do vosso amor na espantosa pena a que aqueles desgraçados a si mesmos se condenaram. O amor de Jesus é imenso, e que maravilha! É inefavelmente terno. Não está sujeito a essa lei da nossa fraqueza, que reserva a ternura para afetos concentrados e quer que a sua intensidade diminua quando eles se expandem. O nosso coração é tão pobre que bem depressa esgota os seus recursos. O coração de Jesus é rico de uma ternura infinita. Emprega para a pintar as mais simples e comoventes figuras. É o pastor. Todas as almas são ovelhas do seu redil. Conhece-as todas, chama-as pelo seu nome, escolhe os seus pastos, protege-as contra o inimigo, inquieta-se por causa das ausentes, corre em sua procura, toma-as sobre os seus ombros para lhes evitar a fadiga do regresso e as leva trêmulas para o meio do rebanho. É Pai, o gênero humano é a sua família. Reparte o seu pão com seus filhos fiéis e dá aos pródigos generoso perdão e alegres festins. É Mãe, quereria sempre apertar os seus filhos ao seu coração, acolhê-los como a galinha acolhe sob as asas os pintainhos. É Esposo, promete às almas vigilantes bodas misteriosas e eternas alegrias. Todas as fraquezas lhe são amáveis. Toca com delicadas precauções a cana agitada para não a quebrar, a mecha que ainda fumega para não apagar. Os meninos e os pobres são objeto de um amor de predileção da sua parte. Os povos que queremos socorrer quando temos um coração compassivo, mas que temos a distância a fim de não comprometer a nossa dignidade com a sua baixa condição, Jesus admite-os à sua companhia, consente-lhes doces e santas familiaridades, explica-lhes pacientemente os mistérios da sua doutrina, humilha-se diante deles, serve-os, vive da sua vida e assegura-lhes a posse do reino dos céus. Coisa mais estranha e ainda mais inefável. A miséria suprema, a miséria vergonhosa, tem o dom de atrair o seu coração e de o provocar a ternuras contra as quais se revolta a altivez dos corações honestos. Não julgar muito severamente os pecadores, renunciar generosamente ao direito que eles nos dão de os desprezar, é o mais que podemos fazer. Jesus ama-os, procura-os, chama-os para junto de si, sitia com graças preventivas a sua alma culpável, penetra-os da sua bondade, toca-os, a fim de lhes poder dizer: coragem, os vossos pecados estão perdoados. Os publicanos desprezados, a samaritana adúltera, a Madalena desonrada, todos os enfermos e todos os leprosos da ordem moral são objeto da sua carinhosa solicitude e dos seus extremos. É misericordioso e compassivo, misericors et miserator. Entre todas as suas obras de amor, ocupam o primeiro lugar a compaixão e a ternura pela grande miséria do pecado. Nunca se viu coisa igual, é para se pasmar de assombro. Nunca se viu nem verá coisa igual, se a misericordiosa ternura de Jesus não passasse do seu coração para o coração dos seus filhos. E esta misericordiosa ternura de Jesus parece desmentir-se quando se acha em face dos seus inimigos. Desmascara sua hipocrisia, revela suas faltas ocultas e exclama: ai de vós, fariseus,
Chamou-se a isto cólera, dureza. Não, senhores, quando o orgulho resiste ao amor, o amor converte-se em arma contra ele, mostra-lhe os crimes e adverte-o dos castigos que se preparam. O coração que em tais casos se cala é um coração que não ama, mas Jesus ama sempre. A sua severidade é o derradeiro testemunho de uma ternura que até ao fim quer fazer valer os seus direitos, até ao fim quer impor os seus benefícios. Esta palavra, benefícios, nos põe em presença de uma terceira qualidade do amor de Jesus Cristo, a sua inesgotável caridade. É este o caráter próprio do verdadeiro amor. Os transportes, as efusões de ternura que só traduzem em palavras e desejos ineficazes, podem surpreender um instante os corações ingênuos. Mas, finalmente, reconhecem que se abusa deles se o amor não vai mais longe. Amar não é comprazer-se naqueles que amamos e gozar das doçuras da sua afeição. O amor dá, quanto mais se priva do que possui para enriquecer os que ama, tanto mais intenso é, sendo verdadeiro. Quanto a este ponto, senhores, todo amor humano languece em presença do amor do Salvador, porque em toda a sua vida ele quis o bem dos que amou e realizou todo o bem que quis. É necessário considerar este mistério à luz da fé. Todavia, os que contestam ao Cristo a sua grandeza divina e a sua missão providencial não podem deixar de render homenagem à sua admirável bondade. Esquece-se, socorre a todos que ama, instrui com paciência, anima, consola, cura, dá a paz, faz abençoar em todos os lugares a sua passagem pelos benefícios que reparte. Abandonado e traído, intercede pelos seus. A caminho do suplício, apieda-se dos que choram. No momento de morrer, faz uma doce promessa ao celerado que implora a sua misericórdia e pede perdão a Deus pelos seus verdugos. O seu amor tem este caráter excepcional, que não se nota no coração humano senão depois que Jesus comoveu todos os corações. Sai das estreitas regiões da intimidade, da domesticidade, do patriotismo, para se estender à humanidade inteira. Evidentemente, se o Cristo é o maior dos homens pela elevação do seu espírito e do seu caráter, é também o melhor pela bondade do seu coração. Eis o que pensa e o que diz a razão nos momentos em que a paixão se cala, em que a preocupação de acabar com uma grandeza importuna não empana o claro brilho dos fatos. Mas a fé nos revela muitas outras maravilhas. Da vida oculta do Salvador à sua vida pública, da sua vida pública à sua vida dolorosa, a fé nos mostra uma como constante emulação da mesma generosidade, procurando sempre exceder-se. O apóstolo resumiu tudo nestas palavras: Christus dilexit nos, et tradidit semet ipsum pro nobis. O Cristo amou-nos e entregou-se por nós. Só o fato do verbo aniquilado na natureza humana é um grande ato de amor, e já se pode dizer em presença de uma encarnação viril e gloriosa que o impõe a nossa trêmula admiração: o Cristo amou-nos, Christus dilexit nos. Mas não se impõe, entrega-se, tradidit semet ipsum. Entrega-se pelas comoventes fraquezas de uma infância que nos convida à confiança e à familiaridade. Entrega-se nas piedosas efusões da sua vida oculta, toda entregada a pedir por nós ao seu divino Pai. Entrega-se fazendo-se humilde e pobre trabalhador, para revelar na estima dos homens sua condição desprezada e mostrar que a verdadeira nobreza não depende nem da posição, nem da fortuna, nem dos poderes humanos. Entrega-se pelo paciente e sublime ensino da sua doutrina, pela revelação dos segredos divinos de que é testemunha eterna, como Verbo. Entrega-se pondo todo o seu poder a serviço da nossa razão que quer sinais, ao serviço das nossas fraquezas e das nossas misérias que pedem auxílios. Entrega-se trabalhando pelos seus exemplos, tanto como pelas suas palavras, na regeneração dos nossos espíritos e dos nossos corações. Entrega-se, mas tantos e tão grandes dons não satisfazem o seu amor. Vai até ao dom supremo, o dom da sua vida. Ninguém, diz ele,
pode amar mais entranhadamente os seus amigos do que dando por eles a sua vida. Maiore caritatem nemum habet, ut animam sua ponat quis pro amicis suis. Nas provas, nas tribulações, nos sofrimentos, na morte de Cristo, o racionalismo só vê acidentes fatais que todo homem extraordinário deve esperar e cuja grandeza e virtudes ofendem as mediocridades e os vícios inquietos, mas o cristão reconhece o complemento literal desta palavra, tradidit semet ipsum, Cristo entregou-se. Entendei bem este mistério de amor, senhores, se quereis compreender o coração de Jesus Cristo. Decaídos da nossa perfeição primitiva pelo crime daquele que tinha em si os destinos da humanidade, nós estávamos irremediavelmente condenados a uma desgraça eterna. Nada podia satisfazer a majestade santa que tínhamos ofendido, nem os sacrifícios sangrentos dos bodes e dos cordeiros, nem os holocaustos humanos inventados pelo religioso desespero de povos criminosos, nem a hecatombe da natureza inteira. Nada. Era necessário que uma vítima divina igualasse a reparação da ofensa. Mas onde encontrá-la? Jesus, verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem, aparece no mundo e entrega-se. Eis-me aqui, disse ele, ecce venio. Ó Pai, aqueles que tu devias imolar às tuas santas cóleras, eu os amo. Tu nada lucrarás com o suplício destas vítimas imundas. Aceita-me no lugar delas. Inconcebível prodígio, a amorosa substituição é aceite, e Deus fere sem piedade o seu próprio Filho non perpertit. Fere, e ouve-se gemer através das sombras de uma noite fria, sob os muros abertos de um estábulo, numa manjedoura de animais, um menino apenas coberto com pobres panos. Fere, e vê-se uma tímida mulher levar furtivamente para a terra do exílio seu filho perseguido pela cólera de um rei ambicioso. Fere, e o Senhor do mundo ganha ao suor do seu rosto o seu soldo de operário. Fere, e o enviado do céu, no decurso da sua missão, vive do pão da caridade e não tem onde reclinar a cabeça. Fere, e sombrias ameaças se misturam durante 3 anos às bênçãos que saúdam o filho de Davi. Fere, e o autor da vida, opresso de tristeza, cheio de desgostos, agoniza numa escura gruta, onde lhe aparecem, com os nossos pecados, todas as torturas da sua dolorosa paixão. Fere, e apesar da revelação da inutilidade do seu sangue para milhões de ingratos, o amoroso Jesus diz ainda, entrego-me, fiat, fiat. Fere, e o justo é traído e abandonado pelos seus, entregue a seus inimigos, condenado contra toda a lei, rasgado de golpes, coroado de espinhos, acumulado de opróbrios, amaldiçoado pelo povo e pregado numa cruz. Fere, e enquanto a terra blasfema, a sagrada vítima queixa-se do abandono do céu. Fere, e foi ferido. Consumatum est. Tudo está consumado. Jesus entregou-se por nós. Jesus morreu por nós. O gênero humano está salvo. Ó Gólgota, por que tremes tu? Um crime horrível é cometido sobre o teu cimo ensanguentado, mas dos lábios entreabertos do Salvador eu ouço sair uma voz mais forte que a voz do crime, uma voz que clama amor e perdão. É a última palavra do coração de Jesus? Não, senhores, o amor humano não vai mais longe que a morte. O amor de Cristo suprime esta sombria fronteira, além da qual só podemos chegar lembrando-nos dos que amamos. O amor de Cristo encontra meio de realizar estranhos desejos que para nós não são senão sonhos. Nós quereríamos nunca nos separar do coração dos nossos amigos. Quereríamos eternizar, se fora possível, os mais sublimes testemunhos da nossa dedicação. Quereríamos viver nos que amamos e que eles vivessem em nós, mas a nossa frágil e impotente natureza
não responde a todos estes quereres, senão por esta palavra desesperadora: impossível. Evitai as separações e a ausência. Deixai-vos ficar onde está o vosso coração. Vós podereis fazer isto, mas deixar de dizer um adeus supremo àqueles que amais, impossível. Passai por todas as formas de dedicação, podeis fazê-lo, mas dar mais de uma vez a vida por aqueles que amais, se tem a coragem deste sacrifício, impossível. Sim, senhores, impossível para todo o amor que não é o amor do meu Senhor. Ele não conhece o impossível. Irá até aos extremos limites dos mais estranhos desejos, ainda que haja de alterar todas as leis da natureza, impor-se prodígios de aniquilamento. Assim foi. Vede a Eucaristia. Aqui, o Cristo real e substancialmente presente permanece sem cessar no meio de nós, ao mesmo tempo que recebe nos céus as carícias de seu Pai e as adorações dos anjos. Assisti à missa. Aqui, o Cristo renova 1000 e 1000 vezes por dia a amorosa substituição do Calvário e imola-se a Deus pela salvação do mundo pecador. Aproximai-vos da sagrada mesa, tomai e comei, sob a forma de pão, vós sentireis entrar no vosso corpo o sangue, a alma, a divindade de Jesus Cristo, e vós podereis dizer com o apóstolo: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mais forte que a voz do Gólgota e da cruz, a voz do santuário, do altar e do tabernáculo, repete este grito doce para os nossos corações: o Cristo entregou-se por nós. Cristo dilexit-nos, et tradidit semet ipsum pro nobis. Senhores, virá tempo de estudar mais a fundo o sacramento de amor e de mostrar as suas maravilhas. Hoje só posso indicá-lo como a superabundante expressão da generosidade de Cristo para conosco e como a suprema revelação do seu grande coração. Todos os amores foram excedidos. Deus desboçoe. Formando o coração do homem, adornou-o de bondade. Ela aí reside como hóspede beneficente, e para honrar a nossa raça, manifesta-se por ações brilhantes que fazem esquecer os grandes dons de espírito. Mas há um coração humano onde a bondade se manifesta. Deus o criou para mostrar aos séculos que devem vir depois dele todas as riquezas da graça naquele que é a mesma bondade, Jesus Cristo. Admirei o vosso espírito e a vossa ciência, ó meu Salvador, mas o vosso coração me surpreende mais pela sua largueza, pela sua profundidade, e compreendo esta palavra do apóstolo: meus irmãos, se vós pudesseis conhecer o amor de Cristo, que está acima de toda a ciência. Ut possit scire super eminente scientiae caritatem Christi.